Se você já começou e parou a academia 5 vezes, se já prometeu aprender inglês e desistiu, se já disse segundo eu começo mais vezes do que consegue contar, para tudo. Porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você vê disciplina e hábitos. Meu nome é Pedro, eu tenho 32 anos, sou pai de 3 filhos e até pouco tempo eu era um desistente profissional. Eu comecei mais de 29 projetos até os meus 30 anos, nenhum durou mais de um ano. Comecei inglês 4 vezes, nunca passei do intermediário, academia, dieta, leitura, sempre a mesma história. E sabe qual que era o problema? Não era dinheiro perdido, não era as oportunidades que passaram. Era eu olhar no espelho e saber que eu era o responsável, eu era o problema. Era dormir sabendo que a minha esposa trabalhava demais porque eu não conseguia manter nada. Era ver meus filhos sem as oportunidades que eu poderia dar se simplesmente não tivesse desistido. E se você está assistindo isso agora, é porque você já sabe o gosto amargo de prometer para si mesmo e não cumprir. Deixa eu te contar a verdade que ninguém te fala. Não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é falta de foco. O problema real, ele tem 3 partes. Você nunca teve um objetivo principal definido. Você tinha 10, 15 metas ao mesmo tempo. Inglês, academia, carreira. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Segunda coisa, você nunca escolheu o hábito angular certo. Você tentou mudar tudo de uma vez e a ciência já provou que isso não funciona. Existe um hábito que muda todos os outros por um efeito cascata. E o terceiro ponto é que você estava lutando sozinho. Prometer para você mesmo não gera consequência, mas quando você se expõe, quando você assume um compromisso público, isso muda tudo. Final do ano passado, ganhando R$2.000 por mês, contas atrasando, eu li uma pergunta em um livro que mudou. Onde você estaria se não tivesse desistido de tudo que você começou? Essa pergunta ela me destruiu, mas também me acordou. Foi aí que eu descobri 2 conceitos que mudaram completamente a minha vida. O primeiro, objetivo principal definido. Eu li num livro de Napoleon Hill. E o segundo é o hábito angular, no livro do Charles Duhigg. E eu entendi, eu não precisava de 10 hábitos, eu precisava de um que mudaria todos os outros. Eu escolhi correr 5 km todos os dias sem falhar. E o período mais difícil de mudança foram os primeiros 7 dias. E por mais que foi pouco tempo, eu comecei a ver as coisas mudarem. Eu tinha mais disposição para acordar, eu tinha uma saúde melhor para fazer exercícios, eu tive mais clareza mental, fiquei mais presente com a minha família. Depois foi 21 dias, 30 dias, 45 e assim sucessivamente. 500 dias depois, eu aumentei os meus ganhos em mais de 4 vezes, meu casamento nunca teve tão bem, eu comecei a empreender, li mais de 30 livros e emagreci mais de 12 quilos. Tudo por causa de um único hábito que eu apliquei diariamente. Depois dessa virada, eu descobri exatamente o que funciona. Eu condensei tudo isso em um método simples, mas extremamente poderoso. O método hábito angular. São 3 pilares. Quando você aplica os 3 pilares juntos, desistir se torna praticamente impossível. O primeiro pilar é o objetivo principal definido. O Napoleon Hill, ele descobriu algo que muda tudo. Não há sucesso real sem um objetivo principal definido. Você desiste porque nunca teve um objetivo claro o suficiente. Você teve 10 metas e quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Já falei sobre isso. O objetivo principal definido ele tem 3 características. Clareza absoluta, não é quero ser rico, eu quero ganhar tanto em tal mês e em tal ano. Ele também precisa ter profundidade emocional. No meu caso, não era correr 5 km. Eu quero me tornar um homem disciplinado para dar à minha família a vida que eles merecem. Esse porquê me sustentou 500 dias. E a terceira característica é o foco na identidade. Não é perder 10 quilos, é me tornar uma pessoa saudável. Você não muda a atividade, você muda quem você é. O segundo pilar do método hábito angular é o hábito angular em si. Esse conceito do Charles Duhigg, existe um hábito que por efeito cascata ele influencia todos os outros. Você começa a correr, come melhor, você tem mais foco no seu trabalho, você ganha mais, isso melhora seu casamento, gera um efeito dominó, vai derrubando todos os outros. E o hábito angular, ele também precisa ser simples, você precisa conseguir fazer todos os dias. E específico, não é correr, eu vou correr 5 km. Você está construindo uma identidade. Você não precisa de 10 hábitos, você precisa de um hábito que ele vai abrir as portas para os outros hábitos. E o terceiro grande pilar é o canal de exposição. O que ninguém te ensina é que quando você
se expõe, você se transforma. Você chega todo dia no seu trabalho, no mesmo horário, há anos. Só que para acordar 30 minutos mais cedo e estudar, você não consegue. Por quê? Porque no trabalho existe consequência. Você tem um chefe, você tem um salário em risco. Mas quando você promete para si mesmo que vai acordar mais cedo e não acorda, nada acontece. Por isso o canal de exposição ele muda tudo. Escolhe um canal público, Instagram, WhatsApp, uma comunidade, posta todo dia o seu hábito e o seu objetivo e trabalha por ciclos. Você começa com 7 dias, 21 dias, 30 e assim por diante. Quando você posta publicamente, você cria um compromisso real e você não está mais sozinho. Como que esses 3 pilares se conectam? O objetivo principal definido ele te dá a direção, o hábito angular te dá o caminho e o canal de exposição ele te dá força para você não desistir. Sem isso, sem o objetivo, você não sabe para onde vai. Sem o hábito, você tenta mudar tudo e não muda nada. E sem o canal de exposição, você promete e não cumpre. Agora, quando você junta os 3, você tem clareza de destino, você tem um único caminho e você tem um exército te empurrando para frente para realizar os seus objetivos. Foi isso que me levou de 0 até 500 dias sem falhar. Olha, eu sei que você deve estar pensando, tá, Pedro, mas isso funcionou para você, será que vai funcionar para mim? Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Essa é a Kelly, ela tá há mais de 150 dias sem falhar fazendo o seu devocional. Esse é o Nicolas, ele está há mais de 170 dias sem falhar fazendo exercícios. Tem também a Manu há mais de 130 dias sem falhar também no devocional. E o Emerson há mais de 100 dias sem falhar no hábito exercício diário. Bom, se funcionou para eles, também pode funcionar para você. E agora eu quero fazer algo por você. Porque eu cansei de ver pessoas com potencial desperdiçando anos da sua vida, recomeçando sempre do zero. Por isso que eu criei o desafio 7 dias do hábito angular. O que você vai receber nesse desafio? A aula magna completa, o valor dela é R$ 297. É uma aula onde eu ensino para você os detalhes desses 3 pilares que eu te apresentei aqui. As ferramentas também para você colocar isso em prática. Além da aula, você vai receber uma aula ao vivo do dia 1 do desafio, do valor de R$ 197, onde eu vou estar ao vivo com você para te guiar nos primeiros passos e tirar as suas dúvidas em tempo real. Você também vai receber um grupo exclusivo do desafio, o valor dele é R$ 147, onde nessa comunidade seleta só quem está no desafio vai poder compartilhar os seus hábitos e o que ele está fazendo para se manter disciplinado. Você também vai receber um áudio e aulas diárias do desafio, custa R$ 197 isso. Todo dia você recebe áudio, você recebe aula para te manter motivado e não desistir do hábito. E também ferramentas complementares no valor de R$ 67. Um PDF te explicando como encontrar o seu hábito e também um e-book do plano de ação para você colocar tudo isso em prática. Também um certificado ao final dos 7 dias como bônus e um reconhecimento na comunidade do hábito angular. Somando tudo isso dá mais ou menos R$ 800 de valor real. E você deve estar se perguntando, Pedro, eu já tentei de tudo e não deu certo. Não deu certo porque você estava sozinho. Aqui você vai ter um plano, uma direção clara e um acompanhamento. Mas será que funciona mesmo para mim, comigo? Bom, se funcionou para um desistente profissional de 32 anos, pai de 3 filhos, cheio de dívidas, vai funcionar para você. O método ele é simples, você vai escolher um hábito e vai fazer por 7 dias sem falhar. Pedro, mas eu não tenho tempo. É exatamente por isso que você precisa do hábito. O hábito angular ele vai te dar clareza, foco e vai criar tempo para a sua vida. São de 15 a 30 minutos por dia. E se eu falhar, Pedro? Bom, se você falhar, o método tem estratégias para esses dias difíceis. Você vai ter um grupo inteiro te apoiando. Mas eu vou ser bem sincero, se você quer uma solução mágica, sem esforço, isso não é para você. Agora uma coisa importante que você precisa saber. Esse preço que eu vou te passar, ele não vai durar para sempre. Esse é o preço de lançamento, porque eu quero formar o primeiro grupo, o grupo fundador do hábito angular. Só que à medida que as pessoas forem iniciando, vai ser adicionado conteúdo, mais suporte e mais ferramentas também. E esse preço ele vai aumentar. Então você tem 2 escolhas. Você pode, na opção, ficar pensando, eu vou ver com calma, vou pensar, vou decidir depois. E quando você finalmente decidir, o investimento não vai ser mais esse. Ou a segunda opção, você entra agora, se torna membro fundador e paga um valor mais baixo para ter acesso ao desafio. Então quanto que custa, Pedro, para eu participar do desafio dos 7 dias do hábito angular? Você viu, são mais de R$ 800 em valor real. E eu poderia facilmente cobrar 497, 297. Só que o meu objetivo nesse primeiro momento não é ganhar dinheiro com isso. Eu quero criar um movimento. Eu quero ver pessoas
completando 100, 200, 300, 500 dias sem falhar. Transformar a sua vida através do hábito angular. Porque quando você mudar, você vai querer ter acesso aos próximos níveis. E aí sim a gente vai trabalhar junto de verdade. Por isso, você só vai pagar nesse primeiro grupo não 497, não 297, nem 197. O valor é R$ 97. Isso mesmo, menos do que um tênis para você começar a academia e desistir daqui 2 semanas. Menos do que um curso de inglês que você não vai terminar. R$ 97 para você ter acesso a tudo que você precisa para completar os seus primeiros 7 dias sem falhar. E olha, se nesses primeiros 7 dias você participar de tudo, fizer tudo que eu mandar e mesmo assim não ver resultado nenhum, eu devolvo o seu dinheiro. Simples assim. Então é o seguinte, clica no botão aqui abaixo agora, você vai ser direcionado para uma página segura, preenche os seus dados, faz o pagamento e você já entra para o grupo do desafio e recebe acesso também ao curso. A aula ao vivo ela vai acontecer na segunda-feira, então eu espero você lá e lá eu vou estar te recebendo pessoalmente e poder traçar esses primeiros passos e tirar as suas dúvidas ao vivo. Daqui a 7 dias você pode estar na primeira opção, que é no mesmo lugar. Amanhã eu começo a acumular mais uma tentativa frustrada e mais um passe. Ou você pode estar na segunda opção, ter completado os 7 dias sem falhar no seu hábito. Pela primeira vez você vai sentir que realmente tem controle das coisas e você vai ver o efeito cascata começar, sendo reconhecido por isso. A escolha é sua, mas eu te garanto que se você não fizer nada de diferente, daqui a 1 ano você vai estar no mesmo lugar. Clica no botão, entra pro desafio e a gente se vê na segunda-feira.